Começando com o livro de Salmo, capítulo 51, apenas o verso 5, aonde o salmista, de maneira inspirada, reconhece que nós já viemos a este mundo com uma natureza pecaminosa, uma natureza corrompida. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Lemos a passagem importante de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 7 já, aonde o povo de Israel é ensinado a instruir seus filhos, educar seus filhos no temor do Senhor, inculcando neles a sua lei. Agora vamos ler em Efésios, deixar os textos de Provérbios para o final. Vamos ler em Efésios, capítulo 6, versos 1 a 4. Efésios 6, 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. A passagem é bastante conhecida, porque relaciona uma série de requisitos para o exercício do presbiterato, do episcopado, pastorado. E entre eles, no versos 4 e 5, relacionado à criação de filhos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E finalmente, irmãos, as duas passagens mais específicas, mais especificamente relacionadas ao nosso assunto de hoje, no livro de Provérbios. Há várias passagens bíblicas, há várias passagens no livro de Provérbios contendo instruções com relação à criação de filhos, à disciplina e particularmente ao castigo corporal, castigo físico, como um instrumento importante para a educação dos nossos filhos. Vou ler apenas duas dessas passagens, no decurso do estudo eu vou citar outras. Capítulo 13, verso 24. O que retém a vara, aborrece o seu filho. Aborrece no sentido de odeia ou não ama, deixa de amar. O que aborrece a vara não ama o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. E um pouco adiante. Capítulo 22, verso 15, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Meus irmãos, eu quero, obviamente, dar continuidade aos nossos estudos sobre ética cristã. Esse é um assunto que temos considerado, os irmãos têm acompanhado já há alguns meses já, na realidade.
desde as questões, quando nós consideramos aqui várias questões introdutórias relacionadas ao nosso assunto, depois, quando estudamos juntos princípios de ética cristã, e de um tempo para cá, de umas semanas para cá, quando começamos a considerar casos éticos específicos, aos quais precisamos estar preparados para dar resposta, nos posicionar e mesmo agir. E nós começamos, os irmãos lembram, estudando casos éticos relacionados à concepção. Consideramos aqui a questão do uso de métodos contraceptivos à luz da Bíblia, algumas técnicas de reprodução para assistirem, né, a reprodução, aqueles casais que têm dificuldade nesse sentido. E nos 2 domingos anteriores estivemos aqui considerando, à luz das Escrituras, a prática do aborto. E hoje, irmãos, eu quero começar a considerar outros casos, né? E depois, então, continuaremos a considerar os casos adiante. Essa lista, essa relação, é uma relação apenas provisória. Evidentemente, eu posso incluir aqui um ou outro tema, posso excluir também, de acordo com o desenvolvimento do nosso estudo. Mas, a seguir, eu pretendo tratar de alguns casos relacionados à família, especialmente à família, né, e à criação de filhos, a educação de filhos. Disciplina, assunto de hoje, uma questão específica. Depois, questões relacionadas ao lazer, ao esporte, ao uso de novas tecnologias, né, para o lazer, jogos de azar. Todas são questões éticas relacionadas à família. E também questões relacionadas à moda, até que ponto o crente deve acompanhar a moda, tem liberdade para isso, até que ponto algumas práticas são legítimas e até que ponto, né? Me vem à mente, de uma maneira mais imediata, o uso de brincos, não apenas pelas mulheres, mas agora até pelos homens, né? O piercings, entre eles o brinco e tatuagens e outras questões relacionadas à moda. Também casos relacionados à sexualidade, sem dúvida alguma, são questões importantes que nós precisamos considerar. A pornografia, perigo da pornografia, o sexo fora do casamento, o homossexualismo. Todas essas são questões atuais e relevantes e importantes. Deus nos permitir e nos der graça, nós estaremos considerando esses temas adiante. Também, seguindo a vida, vamos dizer, né, temas relacionados à autoridade civil, o papel da autoridade civil, desobediência civil e revolução, até que ponto isso é legítimo à luz da Bíblia, guerra e paz, injustiça social, propriedade privada, e quem sabe algum outro assunto que a gente possa incluir aqui na nossa relação como cidadãos, vivendo sempre sob as autoridades legitimamente constituídas. Também casos relacionados à ciência e à saúde, como, por exemplo, a legitimidade de tratamentos médicos, cirurgias plásticas e estéticas, transplante e doação de órgãos, manutenção artificial da vida, pesquisa genética, clonagem. Os irmãos certamente hão de concordar que todos esses são temas éticos atuais e que estamos diariamente sendo confrontados com eles. E, finalmente, temas relacionados à morte e o sepultamento, o homicídio culposo e doloso, à luz da Bíblia, a questão da defesa, ou seja, a autoridade utilizando a força, né, para a defesa, o poder da espada, a pena de morte, suicídio, eutanásia, sepultamento. Todos esses são temas importantes, éticos, e se o Senhor permitir, não sei quando é que nós vamos chegar lá, né, se vamos chegar, são tantos temas controvertidos. E aqui e ali eu não vou poder
conseguir tratar alguns desses temas de um só domingo, né? Às vezes teria que tratar em 2 domingos ou mais, então pode ser que demoremos um pouquinho. É verdade que alguns temas nós poderíamos incluir aqui, são temas éticos importantes, como, por exemplo, relacionados à vocação, ao trabalho, à ecologia, mas esses temas já foram discutidos no nosso estudo sobre antropologia. Pode ser que depois eu volte e no local apropriado apenas resuma e tal, e trate de apenas uma ou outra questão ética pontual relacionada a esses assuntos. Mas hoje nosso assunto, meus irmãos, é a família. Especificamente sobre a criação de filhos. É verdade que, quando nós falamos de família no campo da ética, nós teríamos uma infinidade de assuntos a tratar aqui. O trabalho, namoro, noivado, casamento, paternidade, filiação, solteiros adultos, divórcio, novo casamento, velhice, há muitas questões importantes relacionadas a todos esses temas quanto à família. Entretanto, os irmãos sabem que há pouco tempo, não há muito tempo, nós passamos aqui, acho que mais de ano, estudando sobre a família. Demos o título de Família Bendita do Senhor. E estivemos considerando com maiores pormenores todos esses temas mencionados, que eu acabei aqui de mencionar. Então, evidentemente, eu não vou tratar novamente de todos esses assuntos. E por essa razão, vou me limitar a tratar de alguns tópicos mais controvertidos que não foram abordados na época e que que indiquei há pouco, ou seja, a questão da disciplina, lazer e moda. Vou me confinar, portanto, no que diz respeito a essas questões familiares, a esses 3 assuntos, começando com a questão da disciplina. Pretendo tratar desse assunto conforme esse esboço, introdução, a lei da palmada, que na realidade é o nosso assunto principal aqui, esferas de autoridade, ensino bíblico sobre a criação de filhos, apenas um esboço, porque já discutimos isso mais pormenorizadamente no estudo sobre a família, algumas razões pelas quais Debney, um estudioso que eu vou mencionar, reformado, presbiteriano do passado, a lista como razões pelas quais a criação de filhos é a atribuição principal dos pais, né, e a disciplina, inclusive. A questão da disciplina, de termo mais geral, a punição física, de uma maneira particular, que é o nosso caso, que é o caso que nos interessa particularmente, e algumas conclusões aqui importantes que eu gostaria de extrair, até sugestões também que eu gostaria de indicar aqui. Eu espero poder tratar desse assunto hoje, mas realmente não sei. Pode ser que eu não consiga. Eu ando com a saúde um pouco ruim, tanto da coluna como gripe. Então vamos ver. Mas até onde a gente consegue andar. Se não conseguirmos, próximo domingo concluiremos esse assunto. A razão, na realidade, irmão, de incluir a questão disciplinar aqui, como um caso ético, é especialmente um projeto de lei que tramita do Congresso Nacional, proibindo os pais de disciplinarem fisicamente os filhos. Os irmãos não têm ouvido, provavelmente, sobre esses assuntos nesses últimos meses, mas devem lembrar que em meados do ano passado, lá em julho, foi enviado ao Congresso Nacional, pelo governo, o projeto de lei 2654/03, da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que foi objeto, na época, pelo menos, de muita controvérsia. Muitos artigos foram escritos em revistas, alguns defendendo o projeto, outros, muitos, questionando a conveniência e a legitimidade mesmo
de um projeto dessa natureza. O projeto ficou conhecido como a Lei da Palmada. Lei da Palmada porque, em última instância, proibia os pais, todos os responsáveis, inclusive os pais, de inclusive dar uma palmada nos seus filhos, estabelecendo pena no caso disso vir a acontecer. Eu transcrevi o projeto aqui, é pequeno, são 3 artigos apenas que fazem modificações na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente e uma alteração apenas no novo Código Civil. Então, o projeto diz assim, dispõe sobre, o caput, né, o tema, dispõe sobre a alteração da Lei 8009, de 13 de 7 de 80, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e da Lei 10406, de 10 de 1 de 2002, o novo Código Civil, estabelecendo o direito da criança e do adolescente de não serem submetidos a qualquer forma de punição corporal, mediante a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação de quaisquer propósitos, ainda que pedagógicos, e da outras providências. Artigo 1º. São acrescentados à Lei 8069, de 13 de 7 de 1990, ou seja, o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, os seguintes artigos. Artigo 18A. A criança e o adolescente têm direito a não serem submetidos a qualquer forma de punição corporal, mediante a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação de quaisquer propósitos, no lar, na escola, em instituição de atendimento público ou privado, ou em locais públicos. A questão principal aqui nem é tanto a punição de crianças por outras pessoas, né? Na escola. Eu ainda sou do tempo que, se errasse na tabuada, pegava umas palmadas. Eu acho que alguns outros aqui também ainda são, né? Mas, hoje em dia, essa aí já está fora de questão, né? A disciplina corporal aos alunos, né? Da parte dos professores. Vontade não falta, mas não pode mais, né? Então, os professores têm que se virar e dar um jeito aí de controlar algumas ferinhas sem o uso de disciplina de castigo corporal ou físico, e assim por diante. Mas a questão principal diz respeito à disciplina pelos responsáveis no próprio lar, inclusive não a disciplina imoderada. Isso aí está fora de questão, a violência, o abuso, mas inclusive a disciplina moderada, daí o nome, a Lei da Palmada, porque proíbe, inclusive, que os pais deem uma palmada nos seus filhos, no seu próprio lar, na sua própria casa. Artigo 18b. Verificada a hipótese de punição corporal em face de criança ou adolescente, sob a alegação de quaisquer propósitos, ainda que pedagógicos, ou seja, para ensiná-la como se comportar, como se conduzir, os pais, professores ou responsáveis ficarão sujeitos às medidas previstas no artigo 129, incisos 1, 3, 4 e 6 desta lei, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Artigo 18d. Cabe ao Estado, com a participação da sociedade, ou seja, a lei dá ao Estado essa autoridade, né? Estimular ações educativas continuadas e continuadas, destinadas a conscientizar o público sobre a ilicitude do uso da violência contra a criança e adolescente, ainda que sob a alegação de propósitos pedagógicos. Esse, às vezes, é o problema de muitos dos conceitos que são colocados, né? Como se mistura. Quer dizer, chamar de violência um castigo moderado, aí já se mistura tudo. Violência é uma coisa, e um castigo moderado numa criança é outra coisa. Na verdade, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já proíbe o uso de violência, de espancamento, por qualquer que seja,
em uma criança ou adolescente. Isso aí o propósito aqui é outro. 2, divulgar instrumentos nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança e do adolescente e promover reformas curriculares com vistas a introduzir disciplinas voltadas à proteção dos direitos da criança e do adolescente ou a introduzir no currículo do ensino básico e médio em um tema transversal referente aos direitos da criança nos modelos dos parâmetros curriculares nacionais. Ou seja, aqui de respeito da autoridade ao Estado para disseminar por todos os meios possíveis a ideia mesmo, inclusive nas escolas, nos ensinos na escola e tudo mais, a ideia de que, inclusive, o castigo moderado de um pai dentro de casa, ou seja, uma palmada, um beliscão, uma coisa parecida, seria uma violência condenável e contrariaria o direito das crianças e dos adolescentes. E o artigo 2º, o artigo 1634 da Lei 10.406, ou seja, o novo Código Civil, passa a ter a seguinte redação. Esse artigo do Código Civil dizia o seguinte: compete aos pais, quanto à pessoa dos seus filhos, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios da sua idade e condição. E aí esse projeto de lei tentará incluir, compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, exigir, sem uso de força física, moderada ou imoderada, que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios da sua condição e da sua idade. Exigir obediência, mas, em hipótese alguma, usar qualquer tipo de força física, né, contra a criança. Então, eu fico a imaginar aqui como, né? Como? Filho, não faça isso. Aí o moleque, a gente sabe que uma criança, o que a Bíblia ensina sobre a criança, nós vamos ver, não é? Pecadora, traz a semente do pecado no seu coração, ela não obedece, a gente sabe como são as crianças. E põe no banquinho, mas aí ele não fica no banquinho, ele sai do banquinho. Fazer o quê? Tranca no quarto. Ele arrebenta. Se for maior, é criança e adolescente. Se for como eu fui, eu arrebentaria o quarto, né? Provavelmente, ou então arrebentaria o forro e saía do quarto para ir para a rua, né? E aí? Chega um momento em que não tem alternativa, né? A criança, os pais ficam sem instrumento na realidade. Porque aqui na escola, tá certo, na escola a gente não pode usar da força, mas você tem como disciplinar a criança no sentido de ela ficar suspensa das aulas, comunicado aos pais. Transfere esse problema aos pais? Não. Coloca esse problema para quem de direito, ou seja, dos pais. A criança pode ser excluída até da escola. Não dá para excluir a criança da filiação, ou suspender a criança. Meu filho, você não é mais meu filho por 2 ou 3 dias. Ou então excluir a criança da filiação. Alternativas não estão disponíveis. Pai é pai, mãe é mãe, e vai ter que dar um jeito. Se amarrar numa corrente, a gente vê de vez em quando na televisão o que acontece, né? Que se amarra um filho drogado, a mãe amarra, para ver se tenta, de alguma maneira desesperada, livrar o filho do poder dos traficantes e da droga. Ela pode ir presa. Imagina um pai pegar uma criança e amarrar o menino, o que vai acontecer? E artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Eu coloquei aqui também os itens mencionados do artigo 129, que são as medidas aplicáveis aos pais e responsáveis nos casos mencionados aí. 1. Encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família. O pai pode ser tirado da família. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.
vendo a doutora Lindalva ali, mas provavelmente ela teria aumentar o consultório, né? Porque psiquiátrico, por dar umas palmadas no filho, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, imagina as orientações que virão dali. Quem sabe pode enviar para cá, para a gente dar um curso de orientação bíblica sobre criação de filho, né? Aí poderia até. 6. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Irmãos, é claro que não está em questão aqui a brutalização, a violência, o espancamento. Nós vemos aqui e ali essas coisas acontecendo, crianças chegam em hospitais com marcas mesmo graves de violência familiar, é o pai bêbado em casa, a mãe absolutamente descontrolada, coisas que a gente ouve. Evidentemente que essas coisas precisam ser punidas, sim, mas a lei é bem específica. Não apenas o castigo imoderado, mas inclusive o castigo moderado, com propósito educativo, pedagógico. E em quaisquer circunstâncias, mesmo pelos responsáveis, pelos pais, mesmo até no ambiente familiar. Muito bem, essa lei tramita no Congresso Nacional. Ela foi enviada, como eu disse, em julho do ano passado. Houve um grande debate. Eu confesso que eu tentei pesquisar um pouco como é que ela se encontra, mas eu não consegui ter essa informação pela internet. Quem sabe alguns irmãos conseguem localizar em que ponto está a lei na tramitação lá no Congresso. O que eu sei é que havia passado na Comissão de Legislação e Justiça da Câmara, não sei se havia sido, acho que não foi votado ainda, né, no plenário lá da Câmara, depois já vai para o Senado e tudo, está em andamento lá pelo jeito. Mas é uma questão que está aí e que diz respeito, nos interessa muito esse assunto, nos interessa muito essa questão. Que então, um pai ou uma mãe que poderá tranquilamente, facilmente ser denunciado, deu uma palmada no seu filho, tem um vizinho daqueles liberais até a alma, né? Que a coisa mais comum é o padrão no que diz respeito à criação dos filhos, e então denuncia e o pai vai ser muito facilmente, um pai crente que está disciplinando seu filho poderá ser levado esqueci agora como é que chama o órgão lá. E então poderá até estar sujeito à penalidade da lei indicada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Irmãos, a questão envolve, evidentemente, a relação entre 3 esferas de autoridade: a família, a igreja e o Estado. É aí que nós colocamos que o problema deve ser colocado, dessa maneira que ele deve ser abordado. Esse é o pano de fundo do problema. A Bíblia, como os irmãos sabem bem, reconhece a autoridade de todas essas instituições: pais, autoridades civis, pais, autoridades eclesiásticas e autoridades civis, segundo a Bíblia, são todos ministros de Deus para o bem da família, os pais, para o bem da igreja, as autoridades eclesiásticas, no nosso caso, diáconos, na esfera da sua atuação, presbíteros e pastores na esfera da sua atuação também. E a igreja é ministro do bem para a sociedade, ou seja, punindo o mal, castigando o mal e encorajando o bem, defendendo aqueles que praticam o bem. Entretanto, a autoridade de cada uma dessas instituições precisa estar limitada pela esfera de autoridade das outras autoridades, das outras 2 instituições, sendo que todas elas estão subordinadas à autoridade de Deus. A autoridade da igreja é limitada pela autoridade dos pais
e limitada pela autoridade civil. Nós não podemos intervir, não é nossa esfera de competência. A Igreja Católica não entende muito isso, né? O Papa se acha com a autoridade de intervir em todo tipo de negócios de Estado. Na verdade, criou seu próprio Estado, de tal maneira que nenhuma autoridade civil pode ter ingerência ali sobre o Vaticano. A história deixa claro a dificuldade, os problemas que essa relação já enfrentou. A relação igreja e Estado, Estado e igreja. Geralmente um querendo dominar, intervir, ingerir sobre a esfera da competência e da autoridade da outra instituição. E a família também. Ela tem a sua autoridade, os pais têm a sua autoridade. Mesmo com relação à igreja. Por exemplo, os irmãos sabem que eu realmente não lembro de ter ido a alguma criança na igreja, chamar a atenção da criança, disciplinar a criança, nem que seja verbalmente. Eu vou aos pais, a competência dos pais. Cabe a nós, da igreja, ensinar os pais. E aos pais cabe ensinar, orientar e disciplinar os seus filhos, e não a nós. Não cabe a nós disciplinar os filhos, as crianças. Elas devem ser disciplinadas pelos pais. Já houve casos, viu, em que eu procurei os pais e disse, olha, fulano, eu fico aqui no púlpito, daqui a gente vê tudo, olha tudo, né? Às vezes uma criança ou outra pode achar que se está lá em cima, na terceira fila, na segunda fila, daqui a gente não vê bem, a gente vê tudo, viu? Perfeitamente bem. Então, já aconteceu de eu chamar para conversar com os pais, olha, fulano, mantenha o seu filho do seu lado, ele fica lá em cima conversando o tempo todo, e brincando e tudo. Mas eu não fui nem a criança, ao jovem, a criança, eu fui ao pai porque está ainda sob autoridade do seu pai. Depois que faz a profissão de fé, não, viu? Aí a gente já tem o direito de ir e ajudar e orientar nesse sentido, e disciplinar, inclusive, eclesiasticamente, né? Não, o que não inclui o uso do castigo físico, nem nada semelhante a isso. Mas o fato é que, meus irmãos, a autoridade de cada uma dessas instituições, reconhecidamente como instituições divinas, foi Deus quem instituiu a família, Deus quem instituiu a autoridade familiar, foi Deus quem instituiu a igreja, a autoridade eclesiástica, foi Deus quem instituiu a autoridade civil, Romanos 13, é ministro de Deus para o bem, inclusive dotada do uso da força física para a manutenção da ordem, a promoção do bem e o castigo daqueles que transgridem a lei. Sendo que essas autoridades todas estão sob a autoridade divina, a autoridade de Deus. Né? Elas não são autônomas, nem a família, nem a igreja, nem a autoridade civil. Todos devem andar debaixo da vontade revelada de Deus e, portanto, a autoridade maior. Em estudos anteriores sobre a família, eu chamei a atenção dos irmãos para o fato de que a cultura ocidental, secularizada, cada vez mais distante do ensino das Escrituras, tem, na realidade, uma visão esquizofrênica acerca da criança. Por um lado, considera os inocentes, puros, intocáveis. Não é? E essa lei é um bom exemplo disso. Ela não pode ser tocada, na realidade, nem pelos pais. Por outro lado, essa mesma sociedade despreza as crianças, como nós vemos, evita-as, abandona-as e mesmo aborta-as, como acabamos de considerar, tira-lhes a própria vida. Que violência maior poderia haver contra uma criança do que tirar-lhe a vida antes, na verdade, da mãe dar
à luz a essa criança. A realidade é que, segundo a Bíblia, os filhos carregam a imagem de Deus e dos pais, são uma bênção de Deus, mas, por outro lado, eles são herdeiros do pecado. Essa é a visão, talvez a gente pudesse sintetizar a visão bíblica acerca da criança com essas 3 proposições. Os filhos carregam a imagem de Deus, daí a sua dignidade. E dos pais, não é? Por meio dos pais. São bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus. Então, quem tem filhos alcançou misericórdia da parte de Deus, graça da parte do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, fruto do vosso ventre, o seu galardão. Mas também a Bíblia deixa claro que elas são as crianças herdeiras do pecado. Elas já nascem com uma natureza corrompida, pecaminosa. Em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, já nasce com essa semente da corrupção, da depravação, inclinadas para o erro e para o pecado. Então, por essas razões, irmãos, eles, ou seja, os filhos, ou elas, as crianças, eles devem ser tratados com dignidade. Eles foram criados à imagem de Deus, eles carregam a imagem de Deus. Esse é a nossa base para os direitos humanos, ou seja, o fato de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Também por serem bênçãos da parte de Deus, eles devem ser amados, respeitados, protegidos, educados. Eles não são nossos, eles são de Deus e Deus nos confia para nós criarmos os nossos filhos, educá-los e prepará-los para que eles possam ser uma bênção aqui nesse mundo. Mas porque eles são herdeiros do pecado, eles não podem ser endeusados, né? Não podem ser considerados intocáveis, não podem ser vistos de maneira romântica, como se fossem uns anjinhos, uns inocentezinhos, Na verdade, como diziam alguns antigos puritanos, eles são umas víborazinhas engraçadas. Né? São muito engraçadinhos, bonitinhos, mas são umas víborazinhas, né? São pecadores tanto quanto os adultos. Eles já nascem com essa semente da corrupção, herdando a depravação e o pecado. Eles são pecadores, pois herdaram dos pais essa condição. E por essa razão, e os pais sabem disso muito bem, e os professores também, não é? Eles são naturalmente inclinados para o erro, para a mentira, para o egoísmo, é meu, não dou, para a inveja, para a cobiça, para a dissimulação, para a rebeldia. Eu estou falando qualquer novidade para pai e professor, duvido. Eu duvido, eles conhecem as víborazinhas, sabem muito bem. Mesmo eu estou falando das menorzinhas, das pequenininhas. Né? E sou avô, viu? Sou avô. Mas pequenininhos, eles são inclinados mesmo para esses pecados e outros mais, porque eles trazem essa natureza pecaminosa. São pecadores, como lemos no Salmo 51, verso 5, poderíamos ler também no Salmo 58, Salmo 58, verso 3, ou Romanos 5, verso 12 em diante, eles são pecadores desde o nascimento, por causa da doutrina bíblica, da comunicação do pecado, né? O pecado contaminou não apenas os nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas contaminou toda a raça humana. Todo ser humano já nasce mesmo nesse estado de corrupção, depravação e pecado. Logo, portanto, a maior necessidade deles, na realidade, não é ser simplesmente instruídos. Falham os pais que pensam assim, que pensam que o maior bem que eles podem deixar aos filhos, essa é a história que vocês ouvem muito, né? Não é dinheiro, nem riqueza, mas é educação. A educação é um grande bem que os pais podem deixar aos filhos, mas não é o maior. Essa não é a maior necessidade deles, nem a necessidade mais importante dos nossos filhos. A maior necessidade deles é ser redimidos pela graça de Deus, mediante os meios de graça que Deus
oferece. Essa é a maior necessidade que os nossos filhos têm, ou seja, serem redimidos, serem salvos pela graça de Deus. E para isso Deus provê meios de graça, a pregação, no sentido mais amplo, a pregação, a leitura da Bíblia, a oração, o sacramento do batismo e todas as bênçãos da comunhão com a igreja, tudo aquilo que, cuidado dos pais crentes, aquilo que a Bíblia nos dá. Esse fato encerra sérias implicações com relação à criação dos filhos, inclusive quanto à disciplina e à punição corporal, como nós vamos ver daqui por diante. As crianças devem ser educadas, apenas um esboço geral do ensino bíblico com relação à família, antes de entrarmos na questão mais específica e mais familiar, a criação de filhos, antes de entrarmos no sentido mais específico da questão da punição, da disciplina corporal. As crianças devem ser educadas, ou seja, educadas no sentido bíblico, de treinadas, de criadas, de preparadas, né? E em todas as áreas, física, intelectual, emocional e espiritual. Cabe aos pais, é claro, ter um cuidado com o treinamento físico dos seus filhos, a preparação física dos seus filhos, senão vão ficar o tempo todo sem nenhuma atividade física na frente do computador. Os assuntos que vamos considerar, lazer, utilizando tecnologias novas e tudo, né? E as crianças vão ficar, se tiver que trocar, um menino tiver que trocar o pneu do carro, não vai ter força para trocar o pneu do carro, porque ele não foi preparado mais fisicamente. No meu tempo a gente jogava bola na rua, empinava papagaio, etc, né? Brincava e corria. Hoje em dia, muitas crianças não são preparadas fisicamente. É importante que se preparem fisicamente. Aqui a gente já adianta uma questão que vamos considerar depois, a questão da legitimidade de esporte, da prática de esporte. Na verdade, é muito bom, é saudável, claro, para as crianças. Não como um instrumento para vê-las fora de casa e encher o dia inteiro das crianças de atividade física, mas como uma necessidade mesmo, e cabe aos pais providenciar para isso. Intelectual, é claro, e daí a escola pode ajudar muito na aquisição de informação e tudo, uma vez que é mais difícil para os pais dominar todas as áreas do conhecimento e transmitir isso para os seus filhos. Os filhos podem, os professores ajudam. Não é indispensável, não é indispensável. No Brasil é. Fora não. Fora, em outros países, existe o que a gente chama de homeschooling, ou seja, a escola em casa, utilizando-se material já preparado por instituições educacionais, né, pedagógicas e tudo, com as várias disciplinas. Hoje em dia, com as tecnologias da internet, televisão, o vídeo, CD, DVD e tudo, então as crianças podem cursar, isso é reconhecido nos Estados Unidos, em casa. E então eles depois fazem apenas uma prova e podem ingressar na universidade dependendo do seu desempenho, do seu desempenho acadêmico, do seu desempenho escolar. E interessante, eu vi uma reportagem há algum tempo aqui no Brasil, questionando essa questão de homeschooling e tudo, mas reconhecendo que nos Estados Unidos eles alcançam melhores posições são alcançadas por crianças que fazem homeschooling. Estudam em casa, sob a supervisão da mãe. Claro que se a mãe trabalhar fora o dia inteiro, é inviável, né? Homeschooling. Mas se ela está ali acompanhando seus filhos, criando seus filhos, supervisionando e tudo, então isso é perfeitamente possível. Fim do ano não. Acho que foi agora, né? Só a última vez que eu fui nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de participar lá da formatura em casa do Jonathan e do Jim, no homeschooling que eles fazem em casa, ainda pequenininhos ali, receberam o diploma deles, eu dei um diploma, Laís deu outro, assim como aqui na escola também a gente faz. Que bom quando a gente pode ter uma instituição cristã que pode realizar esse trabalho, como nós temos aqui a nossa escola, e que a gente pode estar descansado e tranquilo com relação à educação dos nossos filhos nessa parte
intelectual, como nós temos aqui, mas isso, infelizmente, nem sempre é possível. Isso é uma alternativa. Mas a responsabilidade, mesmo vou entrar nisso depois, intelectual, preparo intelectual dos filhos, mas já vi claramente que hoje não... Vamos preparar aqui uns 3 domingos, né? Mas um assunto é tão... Deixa eu me justificar agora, né? O assunto é tão importante, irmão, tão relevante. Estão aí as mães lutando com seus filhos e temos aqui ali orado por uns que encontram-se afastados. Vamos trabalhar preventivamente para que isso não ocorra, isso não venha a acontecer. Então, as crianças devem ser educadas em todas as áreas, física, intelectual, emocional e espiritual. Espiritual, claro que a igreja pode ajudar, mas é a competência dos pais. A igreja apenas auxilia, ajuda, seja naquela idade menor, na escola dominical, seja depois, é claro, e quando já passa para cá um pouco, mas a atribuição é dos pais, como nós vamos ver adiante. Os meios para isso, ou seja, para a criação, a educação, o treinamento, a preparação dos filhos, segundo a Bíblia, são o ensino, Deuteronômio 6, 4 e 7, para ficarmos apenas nessa passagem bíblica que o presbítero Zoinho leu há pouco, sobre o dever dos pais de comunicar, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, a lei do Senhor, no decurso da vida. Isso é um processo dinâmico, é um processo que não se dá numa horazinha ali que se separa para fazer um cultinho doméstico, não. Esqueça isso. Isso acompanha a vida o dia todo. É andando, é sentando, é deitando, é levantando. Toda hora os filhos estão ali convivendo e os pais estão aprendendo, e eles aprendem, viu? Eles estão de olho mesmo e percebem tudo. E então, eles veem como nós reagimos, como nós agimos, como nós interpretamos a vida, o mundo, com a nossa visão de mundo, nossa relação com Deus, e eles vão aprendendo. O ensino, a oração, eu não posso me deter tanto, o ensino, o exemplo dos pais, talvez pudéssemos ler aqui alguma passagem dessa. Por exemplo, 1 Coríntios 13, os irmãos conhecem bem, aquele modelo ali de amor, não hollywoodiano, mas bíblico, sobre o amor. O amor tudo espera, tudo sofre, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É incrível que a Bíblia tem as definições detalhadas do amor como esse, mas insiste-se em pensar em amor só como uma coisa romântica, sentimental, emocional, etérea, esotérica, sei lá o quê, e não nos termos em que a Bíblia descreve o amor. Efésios 5, 1 e 2, onde Paulo diz: sede meus imitadores como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si próprio por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, ou seja, os filhos imitam os pais. É o exemplo que os pais devem dar, né? Então nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, imitam os seus pais e devem de fato imitar os seus pais. Eu insisti tanto aqui no nosso estudo sobre família, com relação à importância dos pais amarem seus filhos. Amarem, como eu estou dizendo, não como amor hollywoodiano, né? Romântico apenas, emocional, mas amor que implica em estar com eles, estar presente com eles, em tudo sofrer, tudo esperar, tudo suportar, e tudo aquilo que implica o amor dos pais pelos seus filhos.
E a disciplina. É claro, Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, esse é um lado, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E o texto que lemos em 1 Timóteo, capítulo 3, especialmente os versos 4 e 5. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Isso aqui não é um critério apenas para o presbítero. Não são só presbíteros que precisam criar seus filhos com disciplina e todo respeito. Todos os pais e mães, os pais no sentido masculino e feminino, devem criar seus filhos sob disciplina e com todo respeito. A disciplina é essencial como instrumento, como meio para o treinamento, a educação, a criação, a preparação dos nossos filhos, tanto para a vida eterna, quanto para o desempenho da vocação deles, nas relações e vocações nas quais Deus, na sua providência, virá a colocá-los. É fundamental. Eu não vou dizer que é mais importante que o ensino, que a oração, que o exemplo e o amor, mas não é menos importante do que esses outros instrumentos para a preparação dos nossos filhos, o ensino, a oração, o exemplo, o amor e a disciplina nas suas várias formas. Os alvos são da criação dos filhos, da educação dos filhos, são a salvação deles, a edificação deles, a santificação deles, a promoção do reino e da glória de Deus no mundo, pelo desempenho do mandato cultural, social e espiritual. Social, eles crescerem, virem a casar, constituir família, multiplicar, encher a terra. Cultural, dominar sobre a criação, a educação deles, o preparo deles, para poderem compreender a criação, a natureza e desenvolver as suas potencialidades. E espiritual, especialmente, através de tudo isso, o reino de Deus ser promovido aqui nesse mundo. Irmão, é tão importante que nós criemos os nossos filhos com esses conceitos, com essa mentalidade, com essa visão da vida, do mundo, para que os sonhos dele não sejam ganhar dinheiro, ou ter só uma boa profissão, ou então construir uma família, mas eles sejam meios, instrumentos legítimos, adequados, mas que ele tenha um alvo maior, um propósito maior. E a Bíblia deixa tão claro que esse propósito maior é a promoção do reino de Deus nesse mundo. Nós casamos, estudamos para promover o reino de Deus nesse mundo, trabalhamos para promover o reino de Deus nesse mundo, nós ensinamos para promover o reino de Deus nesse mundo, nós casamos para promover o reino de Deus nesse mundo, nós temos filhos para promover o reino de Deus nesse mundo e a glória de Deus nesse mundo. E assim por diante, nós oramos com esse propósito, nós vimos a igreja com esse propósito, nós somos instruídos, ensinados com esse propósito. O propósito da nossa vida é esse mesmo, ser coluna, baluarte da verdade, instrumento da graça de Deus para a promoção do reino e da glória de Deus neste mundo. Evidentemente, isto inclui essa criação, esse preparo, esse treinamento dos nossos filhos, inclui da parte deles amor aos pais e ao próximo, a Deus, aos pais e ao próximo, honra aos pais, a Bíblia é tão clara, isso é um mandamento com promessa os filhos honrarem aos seus pais, respeito e obediência às autoridades constituídas, especialmente, claro, aos pais, à escola, aos professores, às autoridades, enfim, constituídas. Hoje em dia, meus irmãos, temos percebido que até noções mesmo de respeito, elas se perdem. Se os filhos não aprendem em casa a honrar e respeitar os seus pais, como que eles vão honrar e respeitar as demais autoridades, seja na escola, seja na igreja, seja no governo? Em pequenas coisas e em grandes coisas. Nós temos visto, a mídia está aí o tempo todo bombardeando
sobre a violência nas escolas. Tem professores que são alvo de violência física mesmo, né, das crianças nas escolas. Eu acho que foi essa semana, uma reportagem na televisão, houve um assalto no metrô, vocês devem ter ouvido no noticiário, né? Um assalto no metrô lá, acho que foi no Rio, em São Paulo, não me lembro, foi Rio. É uma coisa mais... Até que ainda estava mais ou menos a salvo no metrô, né? Porque é difícil fugir de lá e tudo. Então teve um assalto no metrô, umas cinco pessoas armadas. Depois eu vi no noticiário que já teria se identificado as pessoas, mas que a televisão não ia poder mostrar o rosto deles, porque alguns eram menores, poderiam ser menores de idade. A TV não podia mostrar a imagem das crianças que assaltaram o metrô, porque o código do adolescente, da criança e do adolescente não permite. E o escrúpulo é tal da televisão que, olha, pode ser que seja menor, então, na dúvida, nós não podemos nem mostrar a imagem aonde nós vamos. Quer dizer, crianças, para todos os efeitos, são crianças porque não alcançaram a maioridade. Mas isso a gente vê nas coisas menores. Irmão. Eu vejo, quarta-feira, temos a nossa reunião de oração, eu sempre chego 5 horas, 5h10 aqui, para ter a oportunidade de conversar com o Cléo sobre as questões da escola e conversar com o outro irmão que eu marco aqui para a gente, às vezes, conversar. Vou entrando, é hora do recreio. Estou falando da nossa escola. E se eu não tiver cuidado na passagem, na passagem eu ouço criança falando que não devia. No meu tempo, se viesse um adulto, uma pessoa mais idosa, a gente pelo menos afasta um pouquinho, né? Hoje eu tenho que desviar, porque senão a gente tem que desviar, senão a gente vai ser atropelado pelos meninos que estão conversando, não estão nem aí para quem é que está passando. Se tiver que chutar uma bola, ele chuta, porque nem tem na nossa escola. Claro, nós sabemos que a nossa escola não tem apenas os nossos filhos, né? Então nós temos aqui crianças que vêm de todos os lugares. E os irmãos sabem, a escola, quem lida na escola sabe a dificuldade de fazer com que aquelas noções de respeito, de honra mesmo aos mais velhos, exista, que existia no passado, até pouco tempo atrás, não é? Um pai, um filho, com seus pais ou com as pessoas mais idosas e tudo, manifestava pela idade um certo respeito. Hoje os meninos não têm nem noção mais dessas coisas. Mas inclui, irmão, a criação dos filhos. Ensine seus filhos a serem respeitosos com os mais velhos. Inclui amor, honra, respeito, obediência, gratidão, diligência. Eu não preciso entrar em detalhes com relação a essas coisas, porque fizemos isso nos nossos estudos sobre a família, já há não muito tempo atrás. Agora, exige dos pais amor, já mencionei, oração, exemplo, ensino, paciência, perseverança, consistência, que é talvez uma das coisas mais difíceis, né? Senão você dá uma surra na criança porque ele fez uma traquinagem qualquer e deixa passar uma rebeldia, uma desobediência grosseira. Não há consistência. O que é que ele vai aprender? O que a criança vai aprender? Regras claras, equilíbrio com relação à idade da criança, com relação à gravidade do erro dela, da falta que ela cometeu, correção e encorajamento também, para que elas não fiquem desencorajadas e desanimadas, abordando sempre do ponto de vista negativo, identificando só os erros, os problemas. Nós adultos nos desencorajamos se alguém, se com frequência as pessoas nos tratarem assim, quanto mais as crianças. Mas mais uma vez, irmão, nós já tivemos a oportunidade de considerar aqui com os irmãos todas essas questões. Mas pensem sobre isso.
para que depois não fiquem aqui na quarta-feira orando pelos filhos que estão fora da igreja, ou porque isso, aquilo outro. Crie seus filhos com amor, coração, com exemplo, com ensino, com paciência, com perseverança, com consistência, com regras claras, com equilíbrio, com correção, encorajamento. Você pode dizer, puxa, é difícil. Sim, mas se é difícil para você que é pai e mãe, quem vai fazer isso? Professor? Pastor? Governo? Empregada doméstica? Mas, meus irmãos, eu vou concluir aqui e depois eu vou deixar a nossa parte para depois. Eu vou concluir com essa questão que eu vou tratar agora. A criação dos filhos é prerrogativa dos pais. Prerrogativa dos pais. Se necessário, como já mencionei, com a ajuda da igreja e da escola. A igreja mais na parte espiritual e a escola na parte educacional, acadêmica. Mas a criação dos filhos é prerrogativa dos pais. Esse conceito é muito importante, eu tenho repetido tantas vezes isso. E nós vamos ver hoje, nesses estudos, hoje não, mas hoje e no próximo domingo, uma parte da relevância disso. Se você não fizer, o Estado vai fazer. Agora o Estado está ingerindo, querendo ingerir nessa área que na verdade é competência dos próprios filhos, pais. Mas se os pais não têm essa noção, eles vão achar muito bom a lei do governo. Ele não tem a noção. Ele já achava mesmo que quem deveria educar o filho dele era a escola e a igreja. Não ele. Então por que não o Estado? Deuteronômio 4:9. Não somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto e te não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não li Deuteronômio 4, que a parte anterior que eu já havia lido, né? Agora há pouco. Aos pais compete instruir os seus filhos, ensinar os teus filhos no caminho do Senhor, fazer os seus filhos, e pelos seus filhos, os filhos dos seus filhos, a vontade conhecida, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, para que não se apartem do Senhor. 6:4-7, que nós já lemos agora há pouco, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Não vou ler com os irmãos Provérbios 1, capítulo 1-7, mas se os irmãos forem ler esses 7 primeiros capítulos de Provérbios, verão que mais de uma dúzia de vezes encontrarão a expressão filho meu, anda nos meus caminhos, filho meu, foge da mulher adúltera, filho meu. Quer dizer, o ensino dos pais dando ao seu filho o tempo todo, como ele deve se comportar, como ele deve se conduzir, sem exagero, é um refrão, mais de uma dúzia de vezes, nesses primeiros capítulos do livro de Provérbios, etc. Porque o livro de Provérbios, todo ele aponta nessa direção. Em Efésios 6:4, a passagem clássica do Novo Testamento, que outra seria mais pertinente, mais diretamente relacionada ao tema no Novo Testamento. Ali, essa função é atribuída claramente aos pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Aqui, não precisa nem comentar, né? O pai provoca os filhos a ira pelo abuso da disciplina, pelo desencorajamento, pela violência gratuita, pelo desestímulo, pelo desamor e todas essas. Quando ele falha em criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas vejam que claramente no texto, provocar os filhos a ira não é criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Pelo contrário, o contraste aqui é, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os, e sim, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Compete aos pais a disciplina, a educação, a criação dos seus filhos. E vou concluir, meus irmãos, apenas com as razões que Debney dá para os pais terem a prerrogativa da criação e da educação dos seus filhos. Depois nós vamos entrar no aspecto mais direto da disciplina e da punição física, e vou concluir, inclusive dando algumas sugestões.
Isso aí vai ter que tomar mais um tempo, eu vou terminar no domingo passado. Mas vou concluir aqui, em virtude do tempo já adiantado, com as razões que Dabney, eu me refiro a Robert L. Dabney. Ele foi um dos grandes teólogos, ministros presbiterianos do século XIX, juntamente com Charles Hodge, Alexander Hodge, nos Estados Unidos, Benjamin Warfield, vários formam vamos dizer, uma escola mesmo de pensamento teológico e que foram responsáveis, em grande parte, pelo estabelecimento e mais formatação mais detalhada das nossas doutrinas do ponto de vista presbiteriano. E no sermão, esqueci agora qual foi o texto, ele pregou sobre esse assunto, exatamente sobre o porquê que a responsabilidade da criação, da educação, da disciplina dos filhos é atribuída na Bíblia aos pais e não a outros. E ele apresenta esses 4 argumentos, vejam só. Primeiro, por quê? Por causa da natureza da relação paternal, vou já comentar um pouquinho. Segundo, por causa da natureza da autoridade paternal. Terceiro, por causa da natureza das afeições paternais. E quarto, por causa da natureza das oportunidades ou privilégios paternais. O que é que ele quer dizer com isso? Rapidamente, para a gente terminar. Por causa da natureza da relação paternal, ou seja, foram os pais que originaram a vida e contaminaram os filhos com pecado. Os filhos existem, não foi porque o professor colocou no mundo, a professora, ou a autoridade civil, ou o pastor, ou o presbítero, mas eles colocaram no mundo. Nós, pais, colocamos os nossos filhos no mundo. E mais ainda, nós mesmos fomos os instrumentos da comunicação da nossa natureza caída, pecaminosa, corrompida, pervertida aos nossos filhos. Portanto, eles não são apenas víborazinhas engraçadas, eles são nossas víborazinhas engraçadas, né? Eles têm a nossa natureza corrompida e pecaminosa. Por isso deve nos não vou dizer que nós não vamos discipliná-los, não, mas não provocá-los a ira, porque nós também somos pecadores. Então, ora, se os pais trouxeram a vida, o argumento é aqueles que trouxeram a vida a essa criança e aqueles que comunicaram a ela a natureza pecaminosa, eles que devem criá-la. Então, é tão óbvio, né? É tão lógico, é tão razoável. E não professores da escola, diretores, coordenadores, orientadores escolares, pastores, presbíteros, especialistas de criação de jovens, etc, etc, etc. Psicólogos, os novos pastores da era moderna. Segundo, por causa da natureza da autoridade paternal. Ninguém tem a autoridade que os pais têm sobre os filhos. Agora o governo quer tirar parte dessa autoridade, não permitindo mais que os pais disciplinem e usem de punição corporal, física, sequer moderada, nem que seja no seu lar, uma palmada nos seus filhos. Mas a verdade é que sempre foi, e é tão lógico e razoável, que a maior autoridade que alguém tem sobre os filhos são os pais, e não outras pessoas. O professor tem autoridade sobre os filhos, mas não tanto quanto os pais, né? A autoridade civil tem, mas não tanto quanto os pais. A autoridade dessas outras instituições é extremamente limitada pela autoridade paterna, pela autoridade da família. Terceiro lugar, por causa da natureza das afeições paternais. Pais e filhos estão unidos por laços inigualáveis do amor. Ninguém está em tanta condição para criar uma criança, educá-la, corrigi-la, prepará-la em todas as áreas para a vida, do que aqueles que a amam como ninguém as ama, seus próprios pais. Uma vez que o amor é tão importante na criação e na educação dos filhos, como nós já vimos aqui. Então, por essa razão também, por causa da natureza das afeições paternais, os filhos, a prerrogativa da criação, educação, disciplina dos filhos, compete aos pais. E, finalmente, irmãos, por causa da natureza das oportunidades ou privilégios
paternais. Os pais encontram-se em situação privilegiada e são capazes de influenciar os filhos como ninguém mais. Hoje em dia, já não está mais tanto assim, não é? Quantos pais veem os seus filhos de manhã, antes de sair, pai e mãe, de manhã antes de sair para o trabalho, muitas vezes nem na hora do almoço, às vezes quando chega em casa tarde da noite, quando já põe a criança para dormir, aí que oportunidade que ele vai ter? Mas ele está pressupondo aqui aquilo que sempre aconteceu, ou seja, ninguém estava tão presente com os filhos quanto os pais. Hoje, com certeza, as empregadas domésticas estão mais presentes do que em muitas famílias com os filhos do que os pais. Os professores, os colegas de escola, estão muito mais presentes e têm condição de influenciar muito mais as crianças do que os pais. Porque simplesmente têm muito mais oportunidades e privilégios de estarem juntos ali do que os próprios pais. Mas, pelo menos, não deveria ser assim. Por causa da natureza, das oportunidades ou privilégios paternais. Os pais encontram-se em situação privilegiada e são capazes de influenciar os filhos como ninguém mais. Irmãos, eu vou encerrar, interromper o nosso estudo por aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, vamos considerar mais especificamente os meios da disciplina, entrando mais especificamente na questão. Vamos entrar um pouco mais na questão específica da punição física, à luz do ensino bíblico, e vamos concluir o nosso estudo, especialmente depois até em relação a essa questão da lei da palmada, como nos posicionarmos com relação a isso, e até dando algumas sugestões sobre como deveríamos agir.